O céu e o inferno, justiça divina, segundo o Espiritismo. Dizem que há anjos de guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais de modo a chocar os sentidos, uma vez que tais meios existem? E pois que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus espíritos e os recuse aos bons. Onde está a lógica? Os maus podem chegar, fazer, intuir, fazer acontecer, intuir, mandar as pessoas para cá, para lá, fazer da pessoa um joguete, e aos bons é interdito essa possibilidade. Falta de lógica, falta de um senso de entender Deus como ser justo e misericordioso, e também falta de procurar compreender a justiça divina como algo em prol da humanidade e não contra a humanidade. Deus colocou suas leis para ser um limite para os seres humanos e não para puni-los, para torturá-los ou para jogá-los no inferno. O inferno que nós caímos é quando tormentamos a nossa consciência com as nossas próprias mágoas, com nossos receios e esquecemos de fazer valer as bases do amor e da paz. Então, se existem os meios dos anjos de guarda, dos bons espíritos, passarem a comunicação para os seus tutelados de uma forma mais tranquila, mais equilibrada e mais direta, onde ele poderá ouvir a própria voz do seu protetor, então, por que não manter? É nesse momento que nós temos que saber fazer valer os nossos bons sentimentos, os nossos ideais superiores e começarmos, então, respeitando cada passo do outro, mas, acima de tudo, orientando para que aprenda também a respeitar a vontade divina, ter respeito pelos espíritos amigos, para que todos nós possamos trilhar os caminhos redentores do amor e da fraternidade que deve existir em nossos corações. E Deus, que provê tudo para os homens, permite, podem ter certeza, que os bons espíritos nos orientem pela intuição, pela inspiração e, principalmente, em alguns casos, pelos médiuns que recebem a mensagem e nos instruem. Nesse caso, é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder aos homens do que os anjos de guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos de guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios, servindo-se de tais comunicações ditas infernais, reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os escravizados ao mal. Podemos ter certeza, meus irmãos, Deus facilita mais poderes aos homens para ajudar aos ditos demônios do que o contrário. Os maus espíritos, eles colocam barreiras no caminho dos seres humanos, lógico, mas somente dos seres humanos despreparados e daqueles que não querem entender a responsabilidade que têm de seguirem por processos regeneradores da própria consciência. É necessário, pois, aprendermos a fazer valer esses bons sentimentos, aprendermos a fazer valer os ideais do Cristo. E é por isso que Deus não vai dar poder ao demônio para prejudicar os homens, e sim, Ele vai mandar anjos de guarda para salvá-los. Podem ter certeza. Lógico, os anjos de guarda não têm o poder de nos induzir ao bem, eles nos inspiram, nos intuem. Os maus, se nós dermos guaridas às suas ideias, eles sim vão nos induzir, vão nos levar para o mal. O bom, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas não deixam jamais de nos dar a boa intuição, de nos dar a boa inspiração para conduzirmos-nos por caminhos retos que nos conduzem a Deus. Portanto, as comunicações não são infernais. Elas são comunicações que esclarecem, são comunicações que educam. Lógico, segundo o médium, segundo o meio e segundo os orientadores. As comunicações bem orientadas, quando tem um médium, uma casa espírita e um orientador bem embasados no Evangelho, essa reunião vai sempre trazer frutos de esclarecimento para os maus,
de aconselhamento para aqueles que estão perdidos no meio do caminho e, principalmente, de luz e de bênçãos para todos nós. Esses demônios fazem mais. Dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão de sua potência diabólica, ao passo que a igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram, fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e recatados. Ou seja, querer condenar as comunicações espíritas dizendo as obras do demônio é fazer com que as pessoas entendam o demônio como um ser magnânimo, justo, misericordioso, que procura fazer as pessoas a terem mais fé, a terem mais coragem de enfrentar as adversidades, a caminharem mais voltados para Deus. E, principalmente, corrigir determinadas deformidades morais e éticas que a pessoa apresenta e seguir os caminhos de luz e da paz. A esperança sempre é aquela luz que iluminará nosso caminho sempre. E tudo por obra do diabo? Mas se assim for, claro, é que toda essa gente, o demônio, tem prestado melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Você pode conduzir alguns a acreditar em você, mostrando que o mal tem poder absoluto. Mas, um momento eles vão despertar. E aqueles que vão começar a despertar vão começar a saber fazer suas próprias escolhas. Porque a doutrina espírita vem não para mostrar demônios atormentando as pessoas, mas sim espíritos bons esclarecendo e dando às pessoas melhor condição de caminhar para a luz e para a sua fraternidade íntima. Vamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, procurarmos trabalhar intimamente para fazermos daquele nosso espaço sagrado o local onde reina a paz, a esperança e a fraternidade, onde reina ali os bons conselhos que nos conduzem para Deus, onde reina ali os bons conselhos que nos farão aprimorarmos-nos para crescermos, para melhorarmos, para sermos melhores. Não estamos preocupados com os anjos. Estamos preocupados em sermos assistidos por todas as classes de bons espíritos, para podermos, sim, fazermos o principal trabalho colher o principal fruto do nosso trabalho, a orientação dos espíritos maus, perversos, doentes e desequilibrados, para que eles possam se restabelecer intimamente para seguirem um caminho redentor de encontro a Deus. Uma religião, porém, que faz pedra angular de sua doutrina, uma religião que destrói pela base em que ele, tirando os seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso, uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida, que se acaba, que se destrói. Porque a religião tem que mostrar um Deus magnânimo, justo, cheio de amor e de misericórdia. Que possamos ser esse instrumento divino que vai conduzir as pessoas para o regaço do Pai. Que possamos ser o regaço divino que vai conduzir cada uma alma no silêncio de cada dia para as bases mais profundas do seu ser. Procuremos, pois, assim, compreender e entender a bondade divina sobre a luz do amor, da paz e da fraternidade. A partir daí, caminharemos para um mundo cada vez melhor, cada vez mais cheio de amor, cheio de paz, de fraternidade e de luz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos.